ler o versículo que nós começamos a corrente. Nós começamos, lemos, e hoje eu vou trazer sim um encerramento mostrando para vocês como foi que eles chegaram lá em Jerusalém. E no começo, no primeiro momento aqui, nós vamos recordar e no final nós vamos ver como que começou o que eles ter colocado a mão de Deus no caminhar. E eles chegaram e nós também vamos chegar. Esdras capítulo 9, versículo 1. Esdras 9, 1. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: olha, parece que 29, 21. Vai começar aí, não tem nada, né? 8, 21. 8, 21. Então apregoei a mim junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército de cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o deixam. 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Pode sentar. Eu não conheço e não existe outra forma, outra maneira para nós mexermos com Deus, entrarmos na intimidade de Deus, a não ser pela oração e pelo jejum. Então isso que nós acabamos de ler e lemos aí durante toda a campanha, eu quero dizer a você que é um testemunho do sacerdote, é uma afirmação do sacerdote, é um conhecimento do sacerdote. E para encurtar um pouco para nós, também é a mesma coisa que o sacerdote fez. É uma forma que Deus estabeleceu para nos abençoar. Então ele nos usou e nós também precisamos copiar aquilo que ele usou, porque no final dessa mensagem você vai ver como que eles chegaram lá em Jerusalém. Irmãos, o perigo é grande. Nós não podemos pensar no fim da campanha, se fizemos a corrente, estamos terminando hoje, e vai ser tudo assim, no final do ano vai ser. Não, o perigo é muito grande. Mas ai de mim, ai de você, se nós não tivermos a proteção
de Deus nessa trajetória, nessa caminhada. Já foram aí 3 meses praticamente. Ai de nós! Então, recapitulando aqui, nós começamos, e quando nós queremos, como domingo preguei, falando que nós precisamos de ser. Olha, quando você quer uma coisa, você tem que lutar por aquilo. Tem que lutar, irmão. Quando você tem um objetivo, você tem que lutar por ele. Porque o Deus tem promessa. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Então nós precisamos lutar por aquilo que nós queremos que Deus nos dê. E quantas pessoas têm hoje? Reduziu muito. Sim ou não? A frequência reduziu muito. Mas não vamos por aí, porque nós não conseguiríamos entrar na intimidade de Deus, não conseguiríamos descobrir o mistério de Deus, não vamos conseguir muita coisa. Mas vamos fazer aquilo que nós temos aprendido. Quem não frequentou, quem não veio, quem não fez, quem está completando, Deus conhece cada um deles. Então, o que além de jejuar, além de reunir o povo, além de ir para junto ao rio, olha o que ele escreveu: para nos humilharmos, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa com você. É uma afirmativa, como experiência. Deus, Ele é Deus. E Ele não aceita as coisas de qualquer jeito. Ele não aceita, irmãos, Ele não aceita. Então, o que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos de colocar em prática. O que nós precisamos, nós vamos colocar em prática. Por poucos minutos eu vou passar o tempo aqui e vou mostrar a você algumas promessas. E como e qual é a forma que Deus faz as promessas. Ele promete, mas Ele também exige. Ele promete, mas Ele também cobra. As coisas com Deus não funcionam de qualquer jeito. Para tirar alguma coisa, para receber alguma coisa, para fazer parte das promessas que Deus faz ao seu povo, nós precisamos fazer também alguma coisa. Então, ele fez aquilo que ele realmente tinha certeza que daria um grande resultado no final da caminhada. E nós cremos que nós vamos ter um resultado muito grande no final desse ano. Porque funciona desse jeito. O que ele pediu? Ele pediu caminho direito para ele, com aquela comitiva que estava indo com ele, para os filhos e para toda a sua fazenda, ou seja, para a sua casa, os seus bens e etc. E nós estamos aqui fazendo isso. É isso ou não? Eu estou aqui fazendo isso. Porque eu ouvi por algumas vezes, há muitos anos, que nas experiências que eu tenho nessa caminhada,
A gente deve buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Concordo. Agora abre a sua Bíblia aí, em Isaías 1,19. Por que é que nós buscamos? Porque tem uma promessa. E nós queremos acertar. Isaías 1,19. Isaías. Acho que é melhor não ler aqui, senão não ficar aqui até amanhã que vai aparecer. Talvez não entendi. Tem alguém lá? Ah, então vai aparecer. 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Gisele, você tem dificuldade de entender isso? Você tem dificuldade de entender isso? Irmãos, Isaías estava profetizando aquilo que Deus permitiu a ele que profetizasse e escrevesse. A boca de Isaías estava profetizando com a promessa de Deus. Mas tem aqui um porém. E esse porém precisa ser entendido. O porém, aqui no versículo 19, diz assim: se quiserdes. Se você quiser. Você quer? Eu quero. Sabe? Eu quero. Mas seguindo aqui para entender, você precisa ouvir. Você quer? Eu quero. Mas você precisa ouvir. Comereis o bem dessa terra. Isso não é espiritual, isso é material. Eu quero comer o melhor dessa terra. Então essa promessa aqui. Aí vem aquela contradição do que eu estou falando e ensinando aqui dentro da palavra que o mesmo Deus, no versículo 20, ele diz assim: mas se recusares, olha irmãos, mas se você recusar de me ouvir, que você só lê, não leva a sério, você ouve, mas não pratica, se recusar e fores rebeldes. Serei devorados à espada. Talvez a gente fale alguma coisa, mas você tem que entender e interpretar. Você vê muitas pessoas que não conseguem dar um passo para frente. Sabe por quê? Porque Deus não aceita a rebeldia. E você volta comigo lá em Deus, ele falou assim: para nos humilharmos diante de Deus. Humilhar começa dessa forma. Se você quiser e me ouvir, aí você vai no conhecimento da palavra que diz assim: humilhar esperando o Senhor, e a seu tempo ele te exaltará. A seu tempo ele te exaltará. Tem tantas vezes
verdade. Ou será que Deus, Ele cumpre ou não cumpre? Que a Bíblia diz que Ele cumpre todos as suas promessas, mas não é na vida de todas as pessoas. Não é na vida de todas as pessoas. É na vida daqueles que colocam em prática. Agora, irmãos, presta atenção. Sereis devorados à espada. Se for rebelde. Aí o versículo termina assim: porque a boca do Senhor, porque a boca do Senhor disse. Foi Deus que falou, é assim, precisa ser assim, e não vai ser de outra forma. Por isso que eu estou aqui para mostrar a você. Esdras, ele se dedicou, ele pedia, ele ensinou, ele reuniu, ele jejuou, ele colocou na mão de Deus, e ele foi levando toneladas de ouro e de prata. Isso é espiritual ou é material? Material. Ele estava transportando uma riqueza incalculável. E ele precisava chegar. Ele sabia que no caminho ele tinha muitos traidores. Ele tinha muitos inimigos. Tinha ladrões, salteadores. Como hoje nós também vivemos essa situação. Por isso que nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que mexer com Deus, para que quando nós formos vítimas de uma cilada, Deus está na nossa frente e vai nos dar a cobertura. Aí você vai lá no livro de Jó, no capítulo 36, versículo 11. Irmãos, esses dois versículos que eu nunca esqueci deles. Como eu faço menção deste ensinamento e para colocar em prática? Jó 36, 11. Oh, meu Deus. Se o meu povo me conhecesse. Está tudo aqui, ó. Aqui. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias. Você vai morrer. Falando da morte física, acabar os dias é morrer. Vai acabar, você vai morrer. Você vai ser velado e vai embora. Mas se você ouvir e o servir, acabarão os seus dias, hein? Fala comigo. E os seus anos, hein? Os seus anos, hein? Aplaude. Delícias. Você vai comer o melhor da terra. Então nós vivemos os dois lados paralelos. Pedro perguntou a Jesus: nós largamos tudo, casa, família, irmãos, para te seguir, para seguir o Senhor. Parei de pescar, deixei de ganhar o meu salário lá na festa para seguir o Senhor. Que
que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus falou: eu não tenho que viver, é uma tela que passa na nossa frente toda hora. Pedro, não há ninguém que deixar pai, mãe, filhos, casa, por amor de mim. Jesus falando: por amor de mim, que não receberão nada aqui, ó, 100 vezes mais. Aqui é aqui, ó. E no porvir, deixa eu falar em minhas palavras, ainda vai morar comigo na eternidade. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você pode, eu estou te orientando e estou até mesmo passando para você uma receita. Pode vou procurar uma palavra aqui para você entender. Você pode imitar os heróis da fé com os testemunhos que eles dão, e você vai ser muito bem aventurado. Pode imitar. E esses homens aqui, se você pegar essa cama toda, você vai ver que esses homens tinham fé. Tinha urso, tinha leão, tinha gigante, tinha gorila, tinha baleia, não tinha ninguém que arrancava desse povo a fé que eles tinham em Deus. Por isso deixaram a história como vencedores. Como vencedores. Mas irmãos, eu acho que parece que eu fui pensando assim, eu estou falando em português, porque todo mundo entende. Se eu souber de falar japonês, eu não sei falar e ninguém entende. Estou falando português. Se o ouvir e o servir, acabarão os seus dias em bens, os seus anos em delícias. Agora nós vamos aqui, você vai acompanhar comigo, Jeremias 29, 11. É outro que sofreu, apanhou, foi para a cadeia, foi para a prisão, foi jurado de morte, foi perseguido. Aí ele escreve isso aqui, ó. Deus manda ele escrever. Talvez para trazer uma paz para Jeremias, uma tranquilidade para Jeremias, dentro de tudo que ele estava vivendo. E talvez eu não sei qual é a razão, e nunca gostaria de saber qual é a razão. E você acredita em quê? No que Deus pode fazer na sua vida. A promessa está aqui, ó. 29 anos. Eu não converso com você que bater nessa porta, porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quem falou isso? Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de para vos dar o fim e esperança. Tem uma tradução que diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar. Tem alguém com a Bíblia aí que tem esse versículo nesta tem ou não? Para fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Dá uma glória a Deus, hein? Glória a Deus.
fica em paz. Já passou? Preparou? Vai então. Você começa testando seu filho, dando ele alguma coisa assim. Aí você vê que ele cuidou bem. Vou dar um exemplo. Você dá seu filho envelopão. Cuidou bem, bem. Aí o pai chega, a mãe chega, está lá no banco. Aí, puxa, cuidar bem do envelopão. Acho que vou dar uma bicicleta para ele. Está aí uma bicicleta e continua cuidando bem. Aí Deus vai. Eu estou fazendo aqui e usando uma forma para você entender. Aí o pai olha aqui, não, agora eu vou dar uma bola. Apesar de eu não querer dar bola, mas eu vou dar uma bola para ele, que está cuidando aí. Aí o pai fala, não, eu vou esforçar. Mas eu vou dar o meu filho melhor que cuida bem. Agora dá um velocrol e quando você chegar lá na sua casa, o velocrol está todo quebrado, você vai dar alguma coisa? Não vai dar. O filho não dá valor. Deixa eu receber para mim, Paulo. O filho não vai dar valor, não está dando valor, merece eu dar ele não. Tem gente que para, ele estagna na vida. O que Deus vai fazer na sua vida esse ano
Não sou eu, mas é Deus. Essa lei eu quero dizer para você, e Ele vai te acompanhar de perto. Se você continuar sendo humilde, se você continuar vivendo uma simples vida, Ele vai dobrar a voz. Ele dará bênção aos que lhe pedir, mas Ele também vai ficar de olho se aquele bem foi bom ou te fez bom. Estou caminhando para o finalmente. Assim como o Pai terreno deseja o melhor para seus filhos, o Pai Celeste também deseja o melhor para os seus filhos. Eu desejo o melhor para os meus filhos. Eu oro todos os dias para a minha família. Desejo o melhor para os meus netos. Eu desejo o melhor para a minha nora. Eu desejo o melhor para o meu genro. Porque quando eles estão sendo puxados para cima, eu estou em paz com Deus. Então vamos ver em Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos 8, 32. 8,32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nem o filho entregou para em nosso favor, como ele não nos dará todas as coisas? Irmãos, é indiscutível. E ninguém pode te convencer de outra forma. E ninguém vai me convencer de outra forma de que Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. Glória a Deus. Paulo pregou isso para os cristãos de Roma. Ele pregou isso para a igreja de Roma, que era uma igreja um pouco complicada, difícil de entender. Paulo então pregava, tentando colocar e incutir na cabeça, no meio daquele povo, de Deus que é o melhor para nós. O apóstolo estava dizendo aos cristãos de Roma que se o Pai Celestial deu o que ele tinha de melhor, não há nada que ele não possa nos dar. Aí agora sim, Esdras capítulo 8, versículo 30. Termino aqui. 8:31. E chegamos, e partimos do rio lá onde ele jejuou, lá onde ele reuniu toda a sua cúpula, todos os seus irmãos hebreus, reuniu todo aquele povo, jejuou, entregou na mão de Deus. Não vou voltar a ler o princípio aqui como nós já lemos, e partiram no dia 12 do primeiro mês para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós. Glória a Deus. O que ele fez mais? Livrou da mão dos inimigos E nos que armavam ciladas pelo caminho. Glória a Deus. entendido, irmão? Glória a Deus. Nós estamos caminhando como eles caminharam, indo para Jerusalém. Nós, para Jerusalém, para Israel. Nós estamos caminhando, e eu vou dizer a você uma coisa que é muito forte. Todo último dia do mês, se você é capaz de educar
Nós só vamos arrancar as páginas até dezembro, que eu creio com muito êxito, com muita resposta, com muita paz e com muita segurança e crença nas promessas de Deus. Porque Ele vai fazer o quê? Livrar da mão dos inimigos e dos diabos ciladas pelo caminho. Glória a Deus. Filme de fé. Deus tem ou não tem uma